fizesse algumas correções, o time não tinha feito um bom primeiro tempo e tu até justificasse, e o time melhorou no segundo. O Inter não acaba gerando um estresse para si próprio? E a pergunta é praticamente a mesma. Tu vai lembrar porque tu é um cara que presta atenção. Não, lembro. O jogo de hoje não foi parecido e com outros que a gente viu aqui no meio de uma trajetória do Inter que, por vezes, como vai acontecer agora, tem outras competições paralelas em que uma condição de estresse físico e mental, o mais que tu pode evitar, tu não, o time, né, claro, deva ser evitado. Qual é o prejuízo que se tem com jogos como o de hoje, tendo compromissos na próxima, como da próxima quarta-feira? E eu nem estou falando aqui, porque a gente muito perguntou, e depois ele mesmo respondeu, a questão do Carboneiro. Por que não começou? Ele mesmo respondeu, então, quer dizer, essa questão, acho que ela passa. Mas por que o time depende de a gente costuma dizer, um puxão de orelha de intervalo? Fato externo. E, para efeito de estresse, a gente sabe quanto deve ter custado esse empate. Zé, a conversa de intervalo foi mais ou menos nessa linha, né, rapaziada? As questões táticas envolvidas no mau primeiro tempo a gente resolve, né? Mas o nível de concentração, né, que a gente não teve até os primeiros 30 minutos são vocês que têm que voltar com um nível de concentração alto. Então, eu louvo novamente, mais uma vez, a gente ter conseguido se manter no jogo, ter uma grande recuperação em praticamente 60 minutos da partida. Ficamos na partida, amassamos o adversário, bola na trave, muitos tipos de finalização, defesas do goleiro. Porém, isso, né, pode fazer com que a gente leve desgaste para o jogo seguinte, né, porque se faz muita força. Então, talvez esses 30 minutos talvez tenha sido o pior 30 minutos desse um ano inteiro, né, à frente do Internacional. Né, e ficou muito claro, né, que o nível de prontidão que o Vasco entrou disputando já essa partida, estando na zona de rebaixamento, foi diferente do nosso, até os 30 minutos. Né, o que poderia, né, com as chances criadas pelo Vasco, ter determinado o placar da partida até os 30 minutos. A partir dos 30 a gente voltou, o ajuste que eu consegui fazer no campo deu um equilíbrio maior. É muito difícil sempre jogar com o estilo do Diniz, muito difícil. Geralmente ele vai ter o controle da bola, né, e mesmo assim o gol nós tomamos numa jogada de contra-ataque, né? Nós estávamos com a bola, né? Não foi nem na jogada em construção no modelo de jogo do Diniz. Então o prejuízo que a gente pode ter é levar algum nível de desgaste para o próximo jogo, Zé. E concordo, acho que tem semelhanças, né? Talvez o jogo até contra o Nacional, não sei se é esse jogo que você está se referindo. E não tenha dúvida. O Vitória esse ano? Não. Não, mas enquanto não acaba é possível fazer gol, né, Zé? Não, sim, custo físico. Custo físico e emocional, não tenha dúvida. É um custo maior. Né? Ao mesmo tempo, né, que acabar com esse cenário, né, que eu tenho certeza que o Vasco, pela partida que fez até os 30 minutos, está lamentando o empate, nós temos produzido para, inclusive, virar a partida, nós saímos com um sentimento de alta. Né? Então, ao mesmo tempo que tu leva desgaste físico, o emocional ele vira a seu favor, né, quando tu consegue uma reversão de expectativa dentro da mesma partida. Né? Mas o que eu falei agora para os atletas, que a gente... que bom que aconteceu hoje. Eu tenho certeza que isso faz com que a gente entre os jogos decisivos aí 100% desde o primeiro minuto. Tudo bem, Roger? Boa noite. Bruno Abchecker, da Rádio Grenal. E o que aconteceu nessa primeira meia hora? Que o Inter entra apagado, o Vasco a 220, e uma segunda. A arbitragem saiu sendo criticada pelos dois lados. Qual a tua avaliação sobre o trabalho do Flávio hoje? Eu acho que foi confusa, mas não foi ela, né, na minha opinião, a que foi responsável pelo resultado do jogo, e principalmente a nossa má atuação no primeiro tempo. Né, ponto. O fato é que, como eu falei para o Zé, o Vasco entrou uma partida disputada na zona de rebaixamento e nós, em plena ascensão no campeonato, vindo de 3 vitórias, e talvez a gente achou que, naturalmente, as coisas iam acontecer dentro de campo, e não funciona dessa forma. E o pré-jogo foi bom, o aquecimento foi muito bom, a mobilização foi boa, mas ela não se traduziu, né, dentro do campo nos primeiros 30 minutos. Então, né, de novo, fica de positiva a reação, né, mas a gente tem que evitar
a maior parte do tempo possível. Os ajustes ainda no primeiro tempo eu fiz, né? Havia uma confusão ali, principalmente do lado esquerdo, que é o lado esquerdo do Vasco mais forte. Né? O Wesley estava no meio do caminho, né? E dentro dessas situações a gente fez contra o Santos. Quando acontece esse tipo de movimento, o Wesley sabe que ele precisa baixar na linha, né? Porque eles estavam colocando 5 jogadores na linha, nossa linha defensiva, e eu precisava de mais um jogador. E esse jogador era um dos pontas que desce ali para fechar esse espaço. Né, e no meio do caminho, né, acabou que gerou uma superioridade em cima principalmente do nosso lateral direito, que é o Aguirre, que, né, ficou com 2 alvos, e daí é muito mais difícil, tu chega atrasado no tempo da marcação, as jogadas acontecem pelo lado. Naturalmente, o jogo do Diniz, ele esvazia o meio para ganhar o lado, né, progredir pelo lado e a partir daí voltar pelo meio de novo. Né? E a gente aceitou esse tipo de jogo sem conseguir estar com os ajustes de marcação bem feitos. Roger, boa noite. Leonardo Som, da Rádio Bandeirantes. Eu queria, Roger, que você comentasse um pouco a fase do Wesley, que é um jogador que não vem tendo boas partidas nos últimos jogos, não vem marcando gols também, que era uma marca dele no ano passado. Atuando pelo lado direito, você acha que isso não pode estar atrapalhando ele, ter que se, digamos, moldar ao estilo da equipe, abrindo espaço para o Carboneiro jogar pelo lado esquerdo? E outra, hoje você começou com o Gustavo Prado. Por que o Prado não começou na direita, e o Wesley na esquerda, como parece ser mais confortável para o próprio Wesley? Mas não é nada confortável para o Prado. O Prado, né, e por ser mais jovem, a ideia é sempre colocar o mais jovem no lugar onde a gente tem mais segurança para atuar. Né? Então, o lugar onde o Prado se sente mais à vontade é na esquerda. Né? E o Wesley, embora também tenha facilidade de jogar pela direita, claro que a esquerda é o melhor habitat para ele, né? Mas para que a gente consiga acomodar os jogadores dentro das suas características, né? O Wesley é o que mais consegue atuar pelo lado direito, sem ser apenas um jogador de profundidade de cruzamento. Né, que o Prado acaba se transformando num jogador de linha de fundo, de 1 para 1, né, e nós não temos, né, um jogador né, de área que frequente o meio dos zagueiros e dispute a bola de imposição vindo do lado do campo a todo momento. Né? Nosso jogo é mais interno, até pela presença do Alain. Né? Então, a fase do Wesley não é igual ao do ano passado, a gente sabe, mas ele tem sido muito importante. Mesmo não vindo fazendo gols, ele ainda continua com o mesmo volume de finalizações no jogo. Né? Acho que tem tido infelicidade em algumas finalizações, outras muito bem defendidas pelo goleiro. Contribui muito defensivamente, né? Um jogador muito tático, né? Dos pontas que nós temos que consegue fazer as funções táticas, talvez ele e o Vitinho são os dois que mais conseguem. O Carboneiro está se adaptando a fazer, mas é um jogador que a gente acaba disponibilizando um pouco mais de descanso para que ele consiga estar mais na frente, mais perto do gol, onde ele pode ser muito decisivo. O Prado também está evoluindo fisicamente, é um jovem que ainda demanda de capacidades físicas também para que consiga cumprir o lado, né, porque é um jogador oriundo do meio também. Né? O Prado era meia, né, e passou a ser um jogador de lado, então precisa construir, né, isso tudo. Né? E o Tabata, né, hoje eu já consegui usá-lo um pouquinho mais por dentro, na posição do Alain, onde a gente já havia conversado. Então, o certo é que a gente tem muitos jogadores de pé invertido. Né? Durante muito tempo a gente parou de usar os jogadores de pé do lado, né? Porque a característica dos centroavantes mudou e eles têm mais mobilidade, então de pé invertido eles têm as bolas de profundidade. Né? Eu acho que é isso. Né? A gente tem mais jogadores que se adaptam de pé invertido e menos do pé do lado. E entre eles todos, o Wesley é o que mais se adapta do lado direito. Mas a fase vai passar. E ele vai voltar a fazer gol. As bolas que o goleiro defende, elas vão entrar, que desvia, né, e ela pega na trave e vão entrar. Hoje ele antecipou bem o Léo Jardim e tinha um zagueiro em cima da linha. Eu não sei o que ele estava fazendo ali naquele momento, né, e salvou um gol que seria talvez o nosso gol do empate e, por consequência, a possibilidade de seguir no jogo para vencer. Né? Mas o bom é que coletivamente a gente arranja soluções. Né? Às vezes a defesa vai bem, às vezes o ataque vai bem e a gente vai equilibrando o time.